Sejam bem-vindos a mais um Diversidade Artística. No programa de hoje eu tô com um costureiro aqui de Paudalho, uma pessoa incrível, eu conheço há muito tempo, Severino Jacinto. Faz mais de 30 anos que eu conheço ele, eu só tenho 33, desde 3 anos que eu conheço, é uma figura que desde sempre morou aqui na comunidade que eu moro. Severino, seja bem-vindo ao programa. Uhum. É uma satisfação ter você aqui. Saiba que hoje a gente está lançando o 40º episódio, então é uma conquista muito massa pra gente conseguir trazer 40 episódios para a praça, contando as histórias de artistas. Estamos muito felizes em bater essa marca. Seja bem-vindo aqui ao programa. Satisfação receber você aqui. E gostaria que você começasse contando como você começou nessa parte artística, porque desde criança que eu conheço você já costurava, já tinha esse trabalho de estilista e tudo mais, e isso já antecede até o meu nascimento, né? Uhum. Como você começou? Quem trouxe você para esse caminho e para esse lado artístico? Comecei com a minha avó. Minha avó era costureira, mas ela não era costureira de cortar e modelar roupa. Ela já pegava cortada de um grande costureiro, não, mas ele era alfaiate, né? Que tem diferença hoje, alfaiate, costureiro. Antigamente era modista, que era modelista. E depois foi que foi criando e veio essa questão de estilista, que antes não era estilista, era desenhista, entendeu? Sim. Só que antes de chegar nesse período, minha avó, aí já veio minha avó, ela me botava no colo, meu pai não gostava, né? Claro, né? Que não gostava que eu costurasse, não queria que eu costurasse, ele queria que eu seguisse outro rumo. Aí minha avó me pegava, botava no colo, as minhas pernas não conseguia chegar, que era Pedal, né? máquina de pedal. E a gente não conseguia, eu não conseguia, essa parte eu não me lembro muito, mas meu pai e minha mãe me contavam que meus pés ficavam balançando. E eu não sei, com o tempo, né, eu estudei, é, 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 no Herculano, que antigamente sempre foi o Herculano, mas eu não me lembro se era o Colégio do Padre. Depois passou a ser o Colégio do Padre. Comecei pertinho da casa de sua avó. Vovó Zélia. Exatamente, aí tinha uma. Que instituição é aquela agora que pertinho, que tem ali pertinho da casa dela? Que é de lado, Sindicato? que é o Sindicato dos Não, Trabalhadores. o outro. Ah, eu lembro que tinha livros e... Antigamente ali era uma funerária. Sim, Durante o. E tinha aula. Tinha dentro da funerária dentro tinha da aula. funerária tinha aula. De De corte e costura? costura. Não, Ah, era de tá. aula mesmo, A normal. aula de escola de... Falhante estudou comigo, Sim. que hoje é um, né? Falhante é uma pessoa que estudou comigo nessa época que chamava a Escola da Carreta. Não sei por que chamava carreta, mas na época era uma, um carrinho diferente, botava o caixão ali e saía empurrando. Chamava carreta por causa disso, ele tinha uma coisa interessante. Bom saber. E eu É. lembro de minha avó falando isso Uhum. mesmo, que se Aí, chamava de carreta justamente, aquele lugar. aí tem uma professora muito rigorosa, que era a mãe de João Batista, não esqueci o nome dele, João de Bahia, que era a Dona Bahia, que era nossa professora. Ela tinha uma maneira bem militar de ensinar a gente. O castigo da gente, realmente, ela tinha essa mania, o pessoal dizia, quando ela botava a gente de castigo, tinha uns caixões lá, ela botava a gente dentro de um caixão, mas esse episódio eu não vi. E foi a questão da minha infância. Tinha os meus vizinhos, né? Tinha uns outros, nessa época tinha uma padaria maravilhosa na frente da minha casa. Eu morava pertinho da casa de tua avó. Hoje eu tenho um consultório do Dr. Wilson. Sim. Ali era a minha casa. E minha bisavó morava, deixa eu te dizer, não tem a subida, quem vai lá para a ladeira daquele prefeito, Seu Ulisses, aquela escadaria, não tem uma escadaria ali, Que vai depois pro alto. pro alto, não tem uma Sei. escadaria ali, depois do cinema, né? Aquela que vai lá para cima, né? Aquela Sim. escadaria. E ali a gente tinha vários vizinhos muito bons. Tinha um vizinho muito. Ele faleceu, ele se matou, suicidou-se, tal, aquela questão toda. E
o meu ritmo. Estudava, ia para casa, mas nesse período aí eu não mexia com nada, não sei na questão de aula. Eu acho que quando eu cheguei mais ou menos nos meus 12 anos, já entendia mais ou menos o que era costura e eu fazia as roupinhas lá mesmo na rua, antes de vir para aqui, aí cortava as roupas e costurava, porque na época a gente que ensinava, Dona Zélia ensinava, mas eu não aprendi com Dona Zélia, porque já papai não deixava. Aí eu fui de cabeça, né, vendo minha avó e vindo algumas coisas das pessoas que aprendiam a costurar com Zélia, que por sinal a aula dela era maravilhosa e tinha um chamado o Beco do Cinema, porque era um cinema que hoje é o teatro. Isso. Debaixo dali tinha um túnel. E ela ensinava ali embaixo. Lindo. Ali, perfeita. Vovó ensinava ali embaixo. Ensinava ali. Fazia uma exposição das pessoas que aprendiam corte e costura. Mas eu não cheguei a fazer corte e costura com ela. E fui aprendendo, olhando as outras pessoas fazer. E de repente eu começava a cortar as roupas, fazia umas roupinhas todas de papel e botava no varal em casa. Quando papai chegava na rua, ele rasgava tudinho. Eita. E Chegava, que é isso, não quero isso, aquelas coisas do papai. Porque meu pai é uma pessoa extremamente machista, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas ela é extremamente feminista, não aceitava outras coisas que a gente poderia dizer da minha pessoa ou de outra, entendeu? Graças a Deus fazia tudo para não decepcionar a minha família, em nada, não é aquela questão, e fui seguindo essa carreira. Eu sei que depois comecei a estudar novamente, não perdendo o foco do estudo. Estudar novamente, aquela questão toda. E depois veio a necessidade de eu fazer. Eu já estava um pouco maior, já entendendo de algumas coisas. Mesmo assim, no ramo de costura, ainda não tinha máquina, não tinha nada na época. Aí, daí, quer dizer, que eu comecei a costurar mais ou menos, eu tinha uns 17, 18 anos já. Profissionalmente, pra fora. Não, para fora ainda não. Era para casa mesmo. Pra Era. ajeitando as peças de casa. Vovó, né? Ajudava minha avó Sim. pela questão toda. E deu uma parada depois e só estudo. Estudo. Eu não vou nem contar tudo porque é longo. Aí, nos meus 20 anos, 20 e poucos anos, já começava a costurar para pessoas já de Paudalho, algumas famílias de Paudalho. Só que eu conheci pessoas que conheciam pessoas dessas famílias de Paudalho que eu costurava e que me conheceu. Aí eu começou a me levar para fora de Paudalho. Então comecei a trabalhar a domicílio. Mas antes eu já costurava em casa para algumas pessoas, entendeu? Ainda não tinha máquina suficiente. Minha avó emprestou uma máquina que ela tinha. Minha avó já não costurava mais. E com o tempo fui alongando as minhas ideias. Mas meu pai ainda não queria que eu Ainda fosse não para essa. aceitava. Não aceitava para essa. Não queria que eu fosse eletricista, alguma coisa mais não fosse pegar na agulha. Não é aquela questão. Tive algumas decepções, você tem. Mas graças a Deus, para onde eu fui lá fora, eu ia por causa da minha família. Eu tinha que trazer dinheiro para casa para ajudar papai também, mesmo ele não querendo. Logo no início, papai não custou só para homem. Mas homem não dá dinheiro quanto a mulher dá. Na época dava porque era terno. Hoje a mulher dá mais dinheiro do que um homem. Porque é muito difícil a gente ter tanto um homem vaidoso. Né? No meio de 10 tem 4, 5 que são vaidosos. A maioria deles talvez tenha até mais, que hoje tem muita gente vaidosa. Os homens principalmente. E gente exigente também. Como na época eu trabalhava com alfaiataria, o processo de alfaiatar as peças era muito difícil, diferente de hoje. Os ternos tinham que ficar duro, bem formal, só que a gente tinha que trabalhar no alinhavo de alfaiataria italiana, que a gente alinhavava todo o terno. A gente passava uma semana para preparar esse terno para a pessoa. Tanto a calça como a camisa. A calça era mais rápido, mas a camisa, o terno era bem mais longo. Que alinhavava todinha, dava a forma todinha. O cara provava 2, 3 vezes. Como roupa de noiva, né? Que prova-se várias provas. Tem a prova antes do casamento, né? Com uma semana outra, porque tanta carreira, às vezes tem algum ajuste
deixa para o ajuste final, porque tem bordado, tem isso, aquilo outro. Sim. Fiz muito pouco o vestido de noiva. Aí eu me entendia mais com as questões. Que quando eu comecei a trabalhar a domicílio, eu comecei a costurar para a senhora da casa. Era mais para mulher, Entendi. entendeu, Constância? E eu fazia os ternos em casa. Quando um belo dia eu já estava, ainda estava em Recife, eu conheci um pessoal daqui que veio de fora. Eu trabalhei na confecção Piemonte, clandestinamente, que veio para Paudalho, aqui no posto, que teve um posto aqui de gasolina que tem aqui em cima, que, né, a BR cortou. Pessoal muito bom, as meninas muito boas, chamava Piemonte com 2T, porque aqui tinha duas fábricas de jeans Piemonte. Tinha Piemonte com 1T, que era jeans, e tinha Piemonte com 2T, que é a que eu trabalhava. Piemonte com 2T. Tanto é que eu achei tão interessante Piemonte, porque eu coloquei no meu Face, eu acho que no meu Face tem, Jacinto Viamonte, com 2T no final. Pegou a referência para... Peguei a referência. Achei tão interessante isso, tá? Uhum. Jacinto Viamonte. Entendeu como é a história? Aí, nesse meio termos, entendeu como é a história? Aí veio carnaval. Vamos costurar para carnaval. Eu não tenho uma experiência nenhuma de costurar carnaval. Porque naquela época se costurava carnaval pela revista. As costureiras de Paudalho era Dona Geni, que era costureira do Lenhadores. Zélia, não sei se Dona Zélia também costurava para o Estrela. Existia outras costureiras que realmente costuravam para esses clubes. Entendeu? Dona Maria Eugênia, que era a mulher de Silberto, que era toda costureira de mão cheia. Essas mulheres eu conhecia de nome. Cota, que era uma grande professora, eu não cheguei a conhecer, eu conheço ela de vista, mas eu nunca intimidado com ela. Luzia e outras professoras que Paudalho tinha. Tinha uma Severina também, que ensinava corte e costura também, que era minha amiga, estudou comigo. Mas eu nunca tive a oportunidade de estudar com ela. Eu já sabia o meu trabalho, entendeu? Eu precisava fazer. Mas eu não podia falar isso, né? O pai não ia deixar, Sim. de maneira alguma. Aí eu comecei a costurar para carnaval. E costurei para Lenhadores. Né? Ainda cheguei Isso, costurei fantasias de comecei desfile. de desfile. Mas não saindo do foco do alfaiataria. Sim. Da alfaiataria, da alta costura, né? Aquela questão toda. Para Fazer eu chegar na alta costura, tinha que ter muito ainda mão de obra, que é muito. Para você chegar à alta costura, você Sim. tem que entender mais. Aí o que acontece é o seguinte: nesse meio termo era uma confusão de muitas coisas. Aí vai para o rumo de quadrilha. Entendeu? Vamos costurar para quadrilha. Aí eu comecei a costurar. Mas mesmo assim, ainda indo para Recife, fazia as minhas, porque lá em Recife era assim, não era todos os dias. Já assim, eu tô precisando que tu faça um trabalho para mim, algumas coisas tu precisa fazer, algumas roupas. Aí eu passava 3, 4 dias na casa dessas pessoas. Depois, pode me emprestar teu costureiro? Aí eu ia para casa de outras pessoas. Isso tudo lá em Recife. Um belo dia eu conheci o pessoal da Palavra da Vida. Estava falando até para Vitória. Aqui tem um Instituto Bíblico. Na época que eu conheci o Instituto Bíblico, era Instituto Bíblico Talita. E tinha o outro, rapaz, que mais para lá, era Macedônia. Então esse Instituto Bíblico, eu conheci os meninos. Aqui, quando eu, saí do Herculano, veio para cá, vim para lá. Estudei na Genilda Martins, né? Que já era a Escola Reunida Martins, né? Alguma coisa assim, de lá, na Reunida. Vim para o CMP, na época. Costurei para as pessoas do CMP. Isso já tinha Cici, que estudava no CMP, que sua tia, né? E costurei muito farda das meninas, farda dos homens também, fiz farda para mim, essas coisas todas. Mas, meu amigo, as coisas foi mudando. E Jacinto, vamos costurar isso, Jacinto faz isso, aquela questão toda. Aí conheci esse pessoal, aí vim pro CMP, conheci um pessoal do CMP, conheci primeiro um pessoal que era de São Paulo.
Esse pessoal envolvido em costura. Não, eu estava já indo, são as clientes minhas, comecei a clientar com esse pessoal. Sim. Que me conheceu, aí eu conheci os filhos dela, aí depois comecei a fazer visitas à Palavra da Vida. Eu não fazia domicílio, eu comecei a fazer domicílio lá. Vamos costurar comigo, mas todo dia eu estava em casa. Não era todo final de semana, mas durante o mês eu ia 3, 4, 5 vezes lá. Trabalhei mais ou menos assim. Eu convivi com o pessoal lá uns 6 anos. Principalmente com o americano. Que lá, depois desse paulista, eu conheci um americano. Aí tem uma família, que eram 2 casal de filhos. A mulher dele é uma pessoa maravilhosa. Trabalhei 6 anos assim, por lá, fazendo essas coisas. E não aprendi inglês. Tu acredita? Eu estava dizendo para a Vitória que porque eu jantava com ele, eu almoçava, jantava com ele, todas essas coisas, tudo. Aí eu pensava em que eu ia jantar fora, né? Porque ali só era para os patrões, né? Aquela questão toda. Só que eu não era empregado dele, eu só era contratado nesse dia. Mas ele me chamava Pra entendeu? comer. Para comer junto com ele na mesa e tal. De vez em quando eles estavam conversando em inglês. Eu não entendia nada, né? Mas quando ele se referia a mim, aí falava em português. Eu não queria, porque é muito chato você estar no meio de pessoas falando em língua que você não entende. Eu passei 6 anos e não aprendi, nem não sei, não entendi nada, nem me interessei de realmente. Mas eu acho que tem a ver com a mentalidade da pessoa também. Na época você poderia não ter o interesse em aprender uma outra língua. Talvez se Era. você tivesse, eu acho que Mas você teria porque também desenrolado. tinha outras pessoas lá que eu conheci também. Olha, eu cheguei ainda a costurar para a cultura inglesa, fiz um fardamento para a cultura inglesa. Por causa de um menino que eu conheci lá na Palavra da Vida e que se envolveu com a menina, com a filha do dono da Palavra da Vida, que era um dos diretores da Palavra da Vida, que é um instituto, que hoje está diferente, lindo local, um lindo lugar. Na época que eu não tinha tanta coisa assim como hoje. Então, depois que quando eu comecei a costurar para lá, ele já não era mais o Instituto Talita, era a Palavra da Vida. Depois da Palavra da Vida, eu conheci um pessoal que é da Macedônia. Trabalhei um tempo com um pessoal também da Macedônia. Só que lá eles eram brasileiros, entendeu? E cada um tinha as suas casinhas, que era lindo o local. E tomava conta desses meninos. Era formação de pastor para a área indígena. E a Palavra da Vida, que era um instituto bíblico, e os americanos que veio para cá, morar aqui, todos eles que tinham 10 meninos para criar. Eles criavam 10 meninos, que não era um orfanato. Sim. Então, quando os meninos faziam certo 18 anos, os meninos iam embora. Entendi. Aí eu conheci esse menino. Um deram para alguma coisa, outro deram para coisa errada. Quando sabe, ela sabe muito assim, sabendo falar todo tipo de língua, que eles eram mortos. Então, cada americano daquele, como não tinha filho, e que tinha filho já estavam casados, estavam sozinhos em casa, arrumava. Tu imagina, essas 2 senhoras, um casal de idosos que tomava conta de 10 pessoas diferentes, mas era um instituto, ela tinha que tomar conta. Não me queria na época porque eu não era para a gente ir lá, entendeu? Porque era isolado. Mas depois que o instituto acabou, que o pessoal fez 18 anos e foi embora, aí o instituto não, aí passou a ser só Palavra da Vida, Instituto Palavra da Vida, só. Não Formação era de- mais orfanato. Não era mais orfanato, Entendi. entendeu? Aí eu já estava ainda costurando para lá, entendeu? Quando eu saí de lá, ainda deixei a Palavra da Vida, fui para o Macedônia, que é depois da Palavra da Vida, passei um tempo também lá, depois voltei novamente para a Palavra da Vida. Era lá que eu podia ir a pé, dentro de uma mata, entendeu? Mas, muito bom. O pessoal muito bem quis, gostavam muito de mim, então aquela questão toda. Fiz uns fardamentos lá, porque tinha um coral, fiz um fardamento de coral para eles. E minha vida foi essa, assim, andando muito, aquela questão toda. Praticamente eu tenho costura lá fora, né? Que eles levavam costura para lá, para os Estados Unidos, aquela questão toda. Mas mesmo assim eu não achava que isso era tão grandioso para mim, porque eu costurava pessoas daqui. Ninguém sabia. Sim. Só sabia que eu costurava. Mas não pra onde direcionar. Mas não para Tem uma parte onde. que você não falou também, que eu lembro muito bem, que você também costurava fardamento pra desfile de 7 de setembro, né? Era de algumas escolas. Era. Que eu lembro que eu modelei em algum momento pra ele, eu modelei de sandália, ele botou uma farda. Lembra desse momento? Aí eu peguei a foto e cortei a sandália. Mas eu ainda tenho essas fotos em casa, eu acho que eu tenho 2 fotos, eu acho que na época que eu tinha que ter pelo menos um manequim.
Eu era um manequim. Dessa finura. Era Tá, ia pequenininho. funcionar pra... Era, exatamente. Assim, aí, nesse meio termo, me interessei por moda. Aí vamos fazer os desfiles de moda em Paudalho. Que começou fui eu. Olha, isso aí eu não sabia, Há não. quanto tempo? Eu fiz desfile. Ah, acho que muitos anos, entendeu? Que aí depois quem passou a fazer o desfile de moda foi Diogo de Porfírio, da Biblioteca Vira Moda. Sim. Mas eu já tinha feito vários desfiles em Paudalho. Por quê? O que acontece? Nisso, vamos voltar de novo para Paudalho. Começa a Paudalho a crescer como boutique, certo? Aí diferente de boutique, ateliê, né? Aí a diferença, e a diferença também das antigas maisons, que não era assim, nossa, que é uma coisa de alta costura. Isso não tinha nada por aqui. Aí eu não tinha um favorito de costura na época, porque não é, eu comecei por mim mesmo. Criação das suas próprias Das peças. minhas peças, eu queria aprender a costurar, mas os alfaiates não queriam me ensinar. Entendeu como é? Ele não Sim. queria ensinar a gente. Não, porque eu era aprendiz, né? Eu queria ser aprendiz. E eles não queriam ensinar. Eles guardavam muito para ele. Os alfaiates que eu procurei para me ensinar, eles não quiseram me ensinar, mas deixa para lá. E nem vou citar o nome deles. Mas nem foi importante para mim tanto, porque a gente não tinha convivente com ele, aquela questão toda, tua tia conhecia. Aliás, tua avó conhecia, né, dona Zélia? É tua avó? É, É a tua vovó. Aí Zélia. conhecia. Aí o que acontece? Nesse meio termo, minha mãe não queria que eu fizesse desfile de moda. Não, isso não vale a pena. Essas pessoas de Paula não se interessam por isso. Realmente não, se interessavam mesmo. Só que o que veio na minha cabeça? Aí começou a Lulu Boutique, abriu a loja, uma boutique. Depois veio o Lauro com proposta moda. Naquela época se fazia muito show do Equador. Show de Show de bandas Equador, de tocar. bandas, Sim. tudinho. A gente tocava aquela questão toda e tinha várias imitações. Finado Marquinhos fazia Gretchen e fazia às vezes Madonna, tal, aquela questão toda. Um show que movimentava todo o Estrela. Parece todo mês como se fosse um baile. Acontecia no Estrela. Poxa. Acontecia no Estrela. Massa. Com várias dublagens, várias coisas, tudo dublagem. Eu fiz até o Kiss. Coisa. Na época, eu estava costurando aqui já em Paudalho. Mais uma vez. Eu volto para Paudalho. Mas de vez em quando eu ia para Recife. Esse pulo. Aí veio a boutique. Depois que a Lulu Boutique abriu a loja dela, aí veio a proposta moda. Na minha cabeça, eu disse, realmente, colocamos uma boutique. Ela colocou uma boutique, a primeira boutique em Paudalho, depois veio essa proposta moda. Como é que a gente vai vender essas roupas? Só no manequim? Por que um manequim não ambulante? Vamos fazer um desfile de moda. Foi o primeiro desfile de moda que eu... E você provocou essas Foi. duas. Exatamente. Não, só a de Lulu Boutique. Depois que proposta moda, ela não se fizeram. Porque tinha uma outra menina que começou a fazer depois de mim. Eu não sei se era... Mas eu lembro de Lulu Boutique. Cada lançamento de uma roupa que uma coleção que ela trazia, a gente fazia esse desfile. E deu certo. Ela vendeu tudo, uma ideia. E dali eu dei um tempo, depois voltei novamente, e agora isso sem já, Lulu Boutique já era um outro tipo de loja, acabou As a peças de proposta boutique. merda, a proposta moda, ficou Lulu Boutique só, mesmo assim Lulu Boutique hoje é um lojão, Sim. praticamente. E a proposta moda faliu, acabou tal, que hoje é a loja americana ali. Sim, A proposta o local, moda era ali. o prédio que era das Era, lojas não tinha americanas. nem nascido ainda, amor. Não, mas pelo menos o prédio é o mesmo, né? Pelo tempo. Pelo tempo, o prédio é o mesmo. Aí aquela questão toda, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Aí eu comecei a fazer desfile. Minha mãe falava muito, isso não dá certo. Meu pai também, não dá dinheiro nem nada. E realmente tá falando que era de graça. Eu queria que as coisas acontecessem na Sim. cidade. Mas se eu tivesse, todo mês eu tinha feito. Se eu tivesse uma loja aqui, meu Deus, você não teve nada, esse tipo, todinho não teve nada. Aquela questão toda, realmente, porque eu vivia muito assim, a questão de viver com a minha família. Não, eu não queria muito... Eu perdi muito tempo, assim, de outras coisas que eu fiz, que hoje eu digo assim, meu Deus, eu devia ter visto papai, ter escutado mamãe, que realmente não me deu nada, não me lucrou mais, mas eu fiz, pela cidade eu fiz.
Era uma novidade para Paudalho. Paudalho não tinha nada. Era o cinema muito mal. Não tinha mais. Ainda quando eu estava fazendo desfile, existia aquele cinema abandonado que não tinha nada, não fazia nada, não acontecia nada. Fiz um desfile lá, um grande desfile. Depois passei a fazer um desfile na rua para o público, que todo mundo pudesse ver. O cinema era pequeno, muita gente. Eu pensei que não ia dar esse pessoal todo, mas não parece que nunca viram o desfile, né? Aí eu comecei a fazer desfile na rua. E levei 30 modelos que para conseguir homem para desfilar, meninas para desfilar não é mais fácil, mas homens são muito machistas. Na questão, hoje E não, já é naquela época diferente. ainda, né? E naquela época a cabeça pequenininha, aquela que será que dá certo? Eu não posso botar meu corpo assim e tal, aquela questão. Tanto é que depois eu fiz um desfile de peça íntima, algumas meninas participou, outras não. Foi até na Vitória de Novembro, e isso já estava já diminuindo um pouco a questão do desfile. E fui crescendo nessa questão de fazer desfile. De repente, me chamavam para costurar quadrilha. Fiz quadrilha, roupa de quadrilha. Antes de você passar pra quadrilha rapidinho, Uhum. Severino, você citou aí que seu pai, sua mãe falava pra você não fazer e que você meio que se arrepende. Eu não sei se ficou um ar de arrependimento, mas você não se sente feliz de ter feito essa pequena revolução lá no passado, não, aqui, porque ninguém nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Você foi o primeiro. Isso lhe traz algum tipo de felicidade ter feito isso, ter iniciado Eu essa. acho que eu me arrependo de não ter, de ter feito. Era para não ter feito. Porque eu não sei se o pessoal valorizou. Foi gente. Tanto é que às vezes também eu digo assim, será que valeu a pena? Porque tinha gente que fala, quando é que vai ter aquele desfile novamente, tal, Sim. aquela questão toda? Não, deixa para lá, não vou fazer mais não. Mas o pessoal, Profírio continuou após você, não foi? Depois foi que aconteceu, né? Dele fazer um desfile, o primeiro desfile ele fez quando ele estava na biblioteca, a biblioteca virou moda. Sim. Depois ele levou para a rua. Quando ele fez dentro ali, né? Isso já era agora recente. Mas foi. também. Assim. Bem, quando participou dessa questão de coisa, vamos para a questão de quadrilha. Mas mesmo assim, era a quadrilha, depois vinha o carnaval, né? E ficava Sim. nesse meio coisa. Que não me levei muita coisa não, sabe? Eu já digo a tu assim que eu não quero ser lembrado como Jacinto costureiro de quadrilha nem de carnaval não. Eu quero que até que esqueça isso. Não fiz nada pro carnaval. Fiz um favor pro carnaval, fiz um favor para o pessoal de quadrilha. Eu nem gosto de quadrilha, porque eu tenho tanto pavor hoje que eu não quero nem falar. Quando o pessoal fala de quadrilha, faz alguma coisa de quadrilha, fala, não faça nem, por favor, não fale nem nada de fantasia de carnaval que eu não quero fazer. Entendeu? Para me lembrar disso. Eu fazia naquela hora, mas não me deu o que eu precisava. Não ganhei dinheiro muito o suficiente para isso. Sim. Entendeu? Então eu levava não para outras pessoas, porque as pessoas figuravam e eu modelava para costurar para as pessoas. A gente vai ter eu tive muito assim, pessoas que eu conheci muito, pessoas de perto que eu conheci, que não sei nem se são meus amigos mesmo, mas talvez seja, né? Mas amigo melhor a gente vai ter quando a gente tem um acidente, que esse meu acidente que eu disse a você, que eu fiquei em possibilidade Sim. de trabalhar como eu queria, como eu trabalhava anteriormente lá fora. Você vai ver seus amigos aí. Porque eu tive um primeiro acidente, esse é o segundo acidente. Foi mais trágico. E como é que você testa os seus amigos? Você estando doente. Adoeci. Mas já é tão conhecido. Cadê os seus amigos para me visitar? Cadê os meus amigos? Aí eu digo hoje a você, Jefferson. Eu tenho um amigo meu, um amigo meu que mora na Itália. Aliás, uma amiga minha que mora na Itália. E tinha um outro meu amigo que morava na onde, meu Deus? Um desses países aí, nem me lembro, que ele disse a mim, o Jacinto, o verdadeiro amigo é aquele que você vem para Paudalho, todo ano ele vinha para Paudalho. E a primeira pessoa que ele ia lá em casa me visitar era eu. 10 anos ele se passou em 10 anos ele continuava sendo a mesma pessoa para mim. Aí ele disse, a verdadeira amizade é aquela que passa 10 anos sem lhe ver e continua sendo os mesmos amigos. Aí eu tenho isso como isso hoje. Entendeu como é a história? Entendi. Isso para mim realmente, eu guardo isso até hoje que eu passei. Isso. Graças a Deus, quando volto para as minhas costuras, eu digo que as pessoas gostam no meu trabalho. Isso é muito bom.
Aí depois de muito tempo já, nesse período, né, já meus 50 e poucos anos já, aí eu fui voltando à moda novamente, né? Aí eu conheci um projeto que tinha aqui em Paudalho que tinha na Rural. Só que quando me chamaram, que em Paudalho tem aquela questão toda. Eu não sei se as pessoas de Paudalho trabalham por cara, é horrível isso, que é catado, né? Sim. Né? Aquela questão, tinha esse projeto. E eu fui chamado para tapar um buraco. Porque parece que para poder esse pessoal ensinar esse corte e costura às meninas daqui de Paudalho, tinha que ter pelo menos 35 pessoas. Aí tava faltando uma pessoa. Aí eu fui substituir essa pessoa. Eu já fui substituir o quê? Já no final dos... Foram 3 anos e meio. Já no último, no final do semestre. Eu não sabia disso. Porque se eu soubesse, eu ia fazer. Aí quando cheguei lá, aí uma professora perguntou a mim o que é que eu estava fazendo lá se eu tinha tantos anos de costura. Eu disse, eu queria saber mais alguma coisa. Que eu nunca fui para uma aula de corte e costura. Boa resposta. Trabalhei com o tempo, com a vida, né? Uhum. As criatividades foi que eu vi muito o pessoal falando disso, aquilo, outro. Eu tinha uma admiração profunda por um grande estilista que era Denner, o maior dos estilistas, depois de Clodovil. E essas são suas inspirações? Foram suas inspirações? Pode Denner ser, e Clodovil? mas Denner. Só que Denner era muito luxo também. Tinha um lado luxuoso de Denner. Eu não cheguei a... Eu conheci na TV Tupi. Assim, que a gente via pela televisão, ele aparecia no programa Flávio Cavalcante, que já faleceu já. Na TV Tupi, era belíssimo. Programa muito bom. E eu não me esperava porque ele só aparecia nesse período. Ele não era dar muita entrevista. Clodovil era diferente dele. Entendeu também? Eu não me inspirava também muito tanto em Clodovil, não. Mas eles, assim, como eles eram alta costura, nessa época eu não trabalhava com alta costura. Eu trabalhava com costura popular, que é o costura, a modinha, que dá bem mais dinheiro que você. Todo dia, toda semana você tem que estar criando nova coisa para modinha. Entendeu? Desfile diferente da alta costura. Sim. Entendeu como é a história? E então, eu achava aquilo tão interessante, mas rapaz, esses caras estilistas, eles riscavam com muita facilidade. E eu fui conhecendo outros, depois comecei a costurar. Questão de carnaval, eu conheci outros estilistas que aqui em Recife tinha. Que na época eram figurinista. Chamavam figurinista. Figurinista, Sim. não era? Que Figurinista. faz figurino, né? Ainda Faz existe. figurino, é figurinista. Que agora passou a ser figurinista, talvez até de carnavalesco, né? Mas ele é um figurinista, que era antigamente os desenhistas de roupa. Eu vou para minha loja, eu vou para um desenhista de roupa, ele desenha roupa. Eu vou pro Figurinista. figurinista, ele é quem faz a minha roupa, figurinista, entendeu? Agora hoje não, hoje é estilista. Não sei porquê, essa história. Tudo bem. Aí conheci outras pessoas daqui de Pernambuco. Quando eu fui para a faculdade fazer esse processo com esse pessoal, aí eu conheci um pouco da história de um estilista também que a gente tinha aqui, que é um modista, que era o Gil Brandão. Foi o que lançou, parece que a Manequim, a revista Manequim e a Molda Molde. Entendeu como é a história? E as roupas dele eram modeladas, não sei se parece que ele foi arquiteto, mais ou menos, não sei a história dele totalmente, mas parece que ele foi arquiteto. Eu sei que ele arquitetava. A gente modelando hoje para uma pessoa, a gente tem um arquiteto, a gente tem a arquitetura dentro da gente para a gente modelar uma peça para você. Sim. Porque tu imagina hoje você modelar uma peça, vamos supor, uma peça para Vitória. Vitória quer fazer um vestido de casamento. A gente vai tirar todas as medidas para depois a gente calcular todas essas medidas, para depois passar por um processo de modelagem. Que é o corte no papel primeiro. Papel primeiro, para depois botar na peça, tal, entendeu? Sim. Como é? Depois da peça você vai
E existia também, como eu fazia, eu às vezes eu preferia botar uma peça primeiro no papel, depois do papel transferia para o TNT, costurava o TNT, porque é um falso tecido, Sim. para depois botar em cima da medida da pessoa, para depois dali desmanchar. São 3 processos. Uhum. E existia a maneira que eu alfaiataria para você, um terno para você e uma calça para você, sem precisar de ir para a modelagem do papel e diretamente no pano. Como era isso? Como é isso? Eu vou medir todas aquelas questões que eu passei para o teu vestido no papel e depois transfiz para o TNT. Não. Já vai Dos direto? homens, eu vou direto para o tecido já. Direto para o tecido. Porque é mais quadrado a roupa? Que Era. Não é isso? A forma. É isso? A forma do Entendi. corpo masculino, né? Do corpo masculino. E o terno ele é mais reto, né, e tal, então... Só que tem hoje como- existe, mas hoje pronto. E hoje entendi. transferiram os ternos para o terno slim, Isso, que ele é Mas- mais... Sim, que é mais justinho. justo. entendeu? Ainda eu prefiro mais o terno estrutural, os ternos italianos, que são ainda hoje existem, que por isso que Pernambuco acabou os alfaiates no nosso Pernambuco. Hoje a gente vê pouquíssima gente, porque antigamente você ia para Recife e as lojas, a Zé Araújo, que eu comprei muito, a Zé Araújo tinha os seus próprios alfaiates lá para roupa masculina, que ficava muito bem. Eu não sei se Zé Araújo tinha isso. Eu sei que tinha nas ruas de Recife, tinha ainda os antigos alfaiate, que trabalhavam com ajudante e tudo, que são os ajudantes de alinhavar. Sim. Isso é interessante, muito interessante, porque, no caso, você está dizendo que na costura masculina para feminina, na masculina você já é direto pro tecido. Você não Tecido. tinha nenhum receio de errar o corte. Não. Mas Não. no feminino você já fazia um processo, É um porque processo, mais exatamente. por causa Mas das esqueci curvas, da questão da questão mais industrial, aquela questão toda, entendeu? sim. A questão toda. Mas É isso essa aí. se dava porque a mulher tem seio, tem mais curvas, que você tem que... com E também, eu certeza. acho que também a forma da roupa e também o tecido, né? Não, é mais para a estrutura, como ele já está Entendi. falando, o corpo, peito, seio, tal, quadril, cintura, Entendi. Pra conseguir Então, qualquer tipo de privilegiar roupa, tudo né? isso. qualquer tipo de roupa. Entendi. Então, tanto é que hoje tem umas valorizações das pins, que a gente tem que trabalhar Sim. pinçando o seu corpo para deixar tudo certinho na estrutura que deve ser. Hoje, não existe mais eu tenho uns gabaritos, tua tia tinha uns gabaritos na época, e os gabaritos hoje a gente não tem mais uma manequim para aquele. Você já não encontra uma mulher para aquele padrão que você tem aí no gabarito, não. Sim. Às vezes não dá tão certo, não. Entendi. Às Os vezes, gabaritos da época. que da época, vocês- as sim. mulheres eram completamente estruturadas para aquele gabarito que a gente tinha. Que justamente quando o Gil Brandão lançou eu não sei se ele fez, ele lançou a revista, a Manequim e a Moda Molde, ele já vem, você comprava a revista, tinha aquele modelo ali e depois tinha uma revista do lado que vinha junto com Os os moldes. modelos, moldes, né? os moldes separados. E ali você tinha, se você botava isso no papel, copiava e estava certinho. Entendeu? Uhum. Só que acontece o seguinte, o que acabou com algumas mulheres no Brasil, na época que a gente voltando hoje, que hoje botaram tudo novamente para lá, foi as calças jeans Saint-Tropez. Eu odeio aquelas calças Que depois calça da são cintura. essas? Depois da cintura. Cintura extremamente baixa. Ah, baixa, assim. As mulheres começou a ficar com defeito corporal por causa daquelas calças. Tanto é que hoje, aí depois que os estilistas viram que algumas mulheres estavam reclamando de algumas coisas que estavam muito Sério? baixo, não era? Aí Foi. começaram a botar calça na cintura. E hoje a gente vê a estruturada. Quem perdeu sua cintura, para você procurar sua cintura hoje é horrível. E a, Sim. a calça interfere nisso, usar uma calça, vamos dizer, na posição errada interfere No corpo, com certeza. Marcava o corpo, né? É feito homem. O homem Sim. você pronto, você tem pelo que eu tô vendo aqui, você usa meia cintura. A sua calça, eu pude ver aí, você vai meia cintura. Se você não tiver cuidado com essa sua meia cintura,
Se você tá, eu tava dizendo a Vitória que você tá um pouquinho mais fortezinho, que eu achei bem, porque você era magrinho, você tá forte. Se você começar com essa assim, que eu vi a sua silhueta com a barriguinha, se você usar essa calça aí, e se você crescer, você vai perder o alinhamento da sua cintura. Aí a sua Interessante. barriga vai cair. Porque a gente consegue ver a sua perna a partir do osso do quadril, em cima do quadril. A gente vê aqui, ó, você engancha aqui, aí faz essa linha aqui. Estou vendo a linha do umbigo. Em cima do umbigo, um dedo em cima do umbigo, você vai procurar a sua cintura. É aqui. Sua Entendi. cintura. Então os padrões tem que ser assim. É. Tá. Os padrões. Só que acontece o seguinte. As pessoas começaram a se sentir diferente. Aí vai o modismo. Aí começa a modelar diferente. Hoje tem pessoas que têm 2 medidas. Tem pessoas que têm hoje 2 medidas. Para você chegar assim, pegar um gabarito de uma blusa e um gabarito de uma calça. Para a gente fazer um macacão agora. Unir um macacão é diferente. Vai fazer um vestido inteiro de noiva, alguma coisa que tem alguma coisa, é diferente. A mulher tem um busto 38, mas quando a gente mede, teu busto é 40. E aí? Tua cintura é 38, teu quadril é 42. Ninguém sabe a definição das mulheres. Ninguém sabe a definição das mulheres, não. De um manequim hoje. Sim. Na questão da modelagem brasileira. Parece que estavam tentando mudar a questão para uma nova medida, uma nova forma de modelagem mulher brasileira. Será que isso não tem a ver com o tipo de corpo, não? Que é diferente? Tipo, tem variações mais. Tem várias. Sim. Quando a gente vai estudar moda, a gente vai pro caderno de moda, tem as mulheres que têm silhuetas quadradas, tem triangular, tem vários, Sim. tem vários padrões. Isso aí. Tem mulher que tem muito seio, mas tem pouco quadril. Uhum. Muito quadril, pouco seio. Aí tem um nome para essas mulheres que tem esse tipo de Estrutura corporal. estrutura corporal. Uhum. Tem uma coisa muito interessante. Quando eu comecei a dar aula por conta própria, entendeu? E às vezes aí comecei a dar aula de corte e costura, agora por minha conta, do meu jeito e pelos cadernos que eu tinha de moda. Sem a formação total Sim. que eu ainda tinha da questão da faculdade, que era essa bobagem que a gente fez e a gente não recebeu nem diploma nem nada, que eu nem cheguei a pegar, porque foi uma coisa que era de política, aí de repente acabou, ninguém foi buscar nada por lado de lá, as meninas se desinteressaram, ninguém aprendeu nada. Eu, como já sabia, tinha as minhas coisas. Ainda participei de um desfile de moda na Finearte, que é o auge para você se reinventar, não é? Com esse projeto que o pessoal de Paulade foi para lá, que hoje está ligado ao pessoal que faz comércio em Tenerife, que ainda permanece todo ano. Paulade está lá desfiando, que hoje quem faz esses estilos é o próprio Diego, né? Diego Otávio. Que é praticamente um novo estilista, né? Que agora se diz estilista, um novo estilista de Paulade e outros mais que tem por aí. Entendeu? Sim. Uhum. Que voltando ao carnaval, quando o pessoal do carnaval começou a fazer as fantasias, aí dependia das pessoas de Recife, dos figurinistas de Recife que vinham para cá trazer seus desenhos para botar. Foi quando realmente, voltando de novo ao carnaval, começaram a sair das revistas e trazer pessoas de fora para arriscar e fazer um tema para a cidade. Você lembra que época era mais ou menos? 70 e alguma coisa? Mais ou menos isso aí, mais ou menos isso. Entendeu? Eu desfilei para carnaval. Você desfilou mesmo? Desfilei com fantasias e tudo, umas 2 vezes. Aí Tem foto disso? eu tinha até foto, acho que, nem sei, eu rasguei tudinho. Uma bolsa mais, não quero ver carnaval não, pelo amor de Deus. Essa mãe rasguei até um bocado, nem sabia quem ia passar. Aí eu joguei fora. Porque eu não quero lembrar nada de carnaval na minha mente. Sim. Tanto é que eu não vou a carnaval. Mas aconteceu algo pra você ficar assim? Não, tanto no carnaval não, quanto as no decepções São João? também. As decepções de carnaval, São João também, as decepções eu não. Entendeu? Decepções como profissional, no caso, né? Profissional mesmo. De não, não valorizar financeiramente seu trabalho. Né? Sem essas coisas. Fui muito bobo, sabe? Fui de graça praticamente, entendeu como é a história? Sim. E realmente
Quando eu penso isso, meu Deus, eu não fiz nada da minha vida fazendo uma bobagem dessa para esse pessoal, que eu não quero nem lembrar nenhuma das quadrilhas, nenhum desses clubes que eu fiz nada por ele. Sim. Entendeu? Esse do clube eu tenho uma certa mágoa, mas isso já passou, que alguma pessoa, um diretor que ficou me devendo, tal, aquela questão toda. E eu costurava muito, né? O pessoal dizia, esse já se desmaia muito, mas o que era muito cansativo pra gente. Entendeu como é a história? E a gente vai passando isso pela mente da gente, sabe? Aí eu fico me lembrando, meu pai dizia isso, estava certo, minha mãe dizia isso, estava certo, meus irmãos me diziam isso, minhas irmãs me diziam, estava certo. Então eu fiz porque eu queria fazer. Não é nem pelo meu nome, né? Porque geralmente a gente tem. Aí meu irmão dizia, não, tu faz isso, ninguém fala nem no teu nome lá fora. E realmente era mesmo. Entendeu? Era elogio para as outras pessoas que desenhavam e a gente não. Entende agora? Entendo. Aí são coisas assim que se você quer carnaval, o que é que você tem do carnaval? Tem um pavor de carnaval. Que deu de. Pronto, eu nem acontecia. Pô, quando acontecia os desfiles de carnaval, tinha essas festas de rua, eu nem ia lá, eu ia, porque eu não brinco carnaval. Entendeu como a história? Sim. Eu não brinco carnaval. Tive pavor de carnaval, na época tinha manhã de sol em carnaval e uma vez me rasgaram, que eu fui no último dia que eu fui para o carnaval, inventei de ir para naquela época não existia banho de cheiro, era tudo dentro do clube, né? Era as noites, que era os bailes e as manhãs de sol. Aí eu entrei numa manhã de sol dessa, fui até com o macacão, aí começaram. Aí fui num dia que tava todo mundo, que era do último dia de rasgar, eu não sabia. Rasgar, eu quase que saía sem roupa. Rasgaram o macacão todinho. Todinho. Isso era costume, era de E pra fazer eu isso? sair lá, eu me amarrei aqui, tinha um amigo que morreu hoje, ele me deu um camisão, vesti pra poder vir pra casa. Aí comecei a abominar carnaval daí. Entendi. Tive pavor de carnaval. Aí hoje eu não quero falar de nada, Zacito, não bote meu nome em carnaval, que eu odeio carnaval, eu odeio quadrilha. Tenho um pavor de quadrilha. Eu não suporto falar em quadrilha perto de mim. Tanto é que passa na televisão, não quero ver. Vem, vai, um amigo meu, vem ver. Quero não, quero não, quero Criou não. um ranço mesmo. Não. Foi? Não, não suporto Severino, quadrilha. E em todo esse meio de costura seu, não só costura, né? Modelagem e estilo também. Que peça de roupa você criou e mais gostou? Qual foi a obra que você fez que você mais gostou? Pode ser mais de uma, se você tiver mais de uma preferida. Não, eu tinha assim, um vestido que eu fiz para uma Cliente. cliente minha, não era nem cliente, mas ela passou a ser cliente mesmo. Mas como ela era muito amiga do meu irmão, do meu sobrinho, aí começou a ser amiga da gente, que ela é militar. E ela queria fazer um casamento diferente, aí eu saí dos tradicionais, das roupas tradicionais de princesa, e fiz para ela um justinho com uma barra sereia, ela quer dizer, a cintura que seria expensa, larga, para dar aquele tom de princesa, eu levei para as pernas. Sim. Aí era um vestido tubinho justo, de manga comprida, e embaixo uma saia toda franzida para dar esse volume embaixo, que seria aqui, levei para as pernas. Só que acontece que na hora da recepção, você tem que ter um vestido depois, porque ela ia ficar por ali pelo salão, com os amigos. Aproveitando a festa. Aproveitando a festa com os convidados, né? Todo mundo jantando, parabéns para lá, Tem que ser um parabéns vestido pra... mais prático, né? Era. Foi que aconteceu. Uma coisa tão interessante que eu digo isso. Simplesmente eu fiz o vestido dela ficar 2 peças. Foi que aconteceu. Eu tinha que fazer um tubinho para ela. Não, eu vou fazer o útil e o agradável. Fiz um vestido longo com um tubinho por baixo. Ela disse, estou com muito calor. Tirei a barra e deixei ela num tubinho. Ela não precisou fazer a segunda peça. Já estava com a segunda peça. E a saia foi descartável. Muito interessante. Que bacana. E Bacana. o terno, Isso faz tempo? 10 anos. Nossa, faz tempo, faz bastante tempo. É. E tem um terno agora. Terno, o terno era o meu presente. Eu tinha. Aí, o bichinha queria. Tava gastando muito. Eu disse, não tem problema, não. Eu dou o terno do seu esposo. Do Que seu na época era noivo. do seu noivo. Aí o padre gostou, né? Porque eu fiz um estilo oriental. Sai do tradicional paletó, do terninho, gravata, aqueles que bota a segunda e a terceira peça por dentro. Eu fiz um oriental com uma gola de chinês,
todo botoado na frente, que o padre achou até muito interessante, que nunca tinha visto um terno daquele. Mas isso foi pedido dele ou você fez? Não, foi uma criação minha e ele Sim. gostou. Foi. Ele gostou. Que Eu já bom. tinha feito para outra pessoa, um instrumento mesmo oriental também, muito bonito. Aquela gola É bem bonito mesmo. bem oriental, entendeu? Como a história, os botões embutidos, que você não E vê é o mais botão. folgado, né? A roupa lá. Bem reto, né? Em cima, bem interessante. Aí saí do tradicional. Aí o padre adorou, achou interessante, que nunca tinha visto um terno daquele, né? Aí eu mesmo escolhi o padrão, escolhi a cor para ele, tudo direitinho, foi bem interessante. Porque a bichinha tava querendo pagar menos, porque ela tinha gastado muito, Sim. e eu entendi até o lado dela também. Entendesse? Uhum. E por sinal eu encontrei até um material mais em conta, mas que um material que era em conta, mas que dá um efeito muito Sim. interessante. Você tem foto desse em algum lugar que a gente pudesse mostrar aqui pra nossa audiência que tá assistindo? Eu acho que ela tem. Se É. você conseguir pra mim, eu Tá boto bom. É porque tudo, veja bem, tudo que eu fiz, eu só guardei foto minha dos desfiles que eu fiz, que era o tema até. Oh, rapaz. Sex, top sex. Top sex era. As meninas e os meninos tinham que ter essa blusa preta. Eu tenho essas fotos, né? Que foi até no teatro. E. Fiz muita coisa, Jefferson. Fiz muita coisa. Não, Fiz muita joia. coisa. Eu falei, gente, se não conseguimos colocar as fotos aqui é porque o Severino não tem, mas É. cria na memória aí, Mas, cria na imaginação. mas justamente vai acontecer, porque eu acho que eu procurava depois para te mostrar Tá. também. E aí depois vem um outro processo de Severino Jacinto, ainda mesmo costurando, fazendo esse evento para Paudalho. Aí o que é que eu faço? Depois de muitos, nos mesmos anos, já faz muitos anos também, aí eu consigo levar isso antes de fazer o desfile, depois que eu fiz o desfile de Lulu Boutique, consegui fazer um concurso de garoto leopardo em Paudalho. Foi no Leandores. Eu levei praticamente 25 homens para passarela, todos de sunga, que na época era um horror. Você levava 25 homens para passarela de sunga. Eles vestiam, eles usavam uma máscara, que existia o concurso Garota Pantera. Só que eu não conseguia levar para passarela de Paudalho mulheres, que era difícil na época você botar mulher seminua. Aí consegui arrancar os homens da academia, algumas pessoas da academia, levei para passarela lá para o Estrela, o concurso Garoto Leopardo. Fiz o concurso Garoto Leopardo 1 e 2. Quem tem essas fotos do Garoto Leopardo na época é Jorge Cabeleireiro, que foi lá de São Lourenço, que ele foi que ganhou em primeiro lugar. Veio disse lá de São Lourenço para ganhar dos homens daqui de Paudalho. Vê que coisa interessante. E na época eu surpreendi até Dona Terezinha, que era diretora que ficou chocada, porque eu levei para homem seminus para passarela. Eles tinham uma saia feita uma saia de Tarzan, mas por baixo, quando ele arrancava, era sunga. Toda de pantera. Leopardo. Quem fazia era você? Pantera. Até as peças íntimas era eu que fazia, para os homens e para as mulheres também. Aí levei 2 meninas para fazer a madrinha do Garoto Leopardo. Aí eu fiz esse concurso. Aí depois, novamente, quando eu fiz o segundo Leopardo, aí Jorge queria participar novamente, senão você vai entregar. Que por sinal na época quem ganhou foi Irã, um rapaz daqui de Paudalho, e ele foi, que ele tinha um corpo, né? Levei pra passarela, mas era choque, a mulher ficava louca, né? Porque um bocado de homem na passarela, né? Aquela questão toda. Apesar que os homens queriam que fosse Sim. mulheres pra passarela. Jacinto, conte pra nós uma curiosidade sua. Eu participei de um filme. É sim, uma baita curiosidade. Caramba, é assim. E Lisbelo Prisioneiro. Aqui em Eita! Paudalho, foi. Teve gravações aqui. Pô, eu gravações lembro aqui. de ter. Esse era a versão segunda do Lisbelo. Lisbelo Prisioneiro, que foi gravado 2 vezes em Paudalho. Entendeu? Esse mais recente, né, que foi a regravação Sim. do antigo, que foi na década de 70 alguma coisa por aí, assim, não me lembro. O da década de 70 também foi gravado aqui, em Paudalho? Foi, sim, foi o primeiro. Foi o primeiro. Nessa época eu não participei, mas meu irmão participou, né? Eu participei desse segundo. Do segundo. Aí foi o que aconteceu comigo. Eu tava na rua e tava fazendo inscrição, até no Leandores. Peguei e botei meu nome lá. Vou, né? Fiz uma entrevista lá, né? Me mostrou alguma coisa lá. Que era pago, né? Lá, depois que a gente participava, eles pagavam a gente. Na época era 50 conto. É barato, bonzinho, mas era
muito dinheiro. Ou era 25, alguma coisa assim. Aí, de repente chegou o convite para mim, vai participar. Já. Aí eu fui. Participei. Achei muito interessante, porque o mundo do cinema é muito interessante. É muita gravação, Jefferson. É muita gravação, Vitória. Para você. É cansativo. Eu não imagino o que é que os atores passam. Os principais. Que gravam demais. Gravam mesmo. Entendeu? É muito cansativo. A gente ficar. Chegar lá 2 horas. Teve uma época que a gente chegou 2 horas, saiu lá meia-noite. Repete. Grava. Que foi perto da casa da tua avó. Na casa do antigo Zé Fidelis e tal. A Isso. cena dela com o pai e o namorado que veio do cinema e tal, aquela questão toda. Aí aquela cena a gente assistiu, a gente ia participar, mas não participou. Se que aconteceu, não participou. Aí a gente fez um ali no Rosário, eu participei do Rosário, que eu estava na feira, participei da feira. Daqui a pouco a gente faz essa da rua, do centro, e depois a gente vai para Desterro, vai para Rosarinho, fazer uma outra cena. A cena que eu participo de Rosarinho é a cena que a gente começa 2 horas da tarde e vai até certa hora da noite. Acho que às 7 horas da noite eu fiz uma filmagem lá. Eu só consigo me ver nessa filmagem porque eu sei onde eu estava. E ia passando um zeppelin aqui em cima. Do filme tem Um que é dirigível, né? um dirigível, né? Sim. Aí eles, muito interessante que eles botavam um holofote pra gente ver, aí a gente não via nada, só o holofote, depois é que ele faz aquela cena de câmera, né, que eles Isso. jogam, muito interessante. Aí eu pensei que eu ia usar a roupa dele, eu disse, não, Jacinto, essa sua roupa tá ótima, vá com a sua roupa desse seu jeito, que eu usava uma roupa que ele gostou. Eu só usei 2 roupas diferentes lá, que eles tinham muita roupa, a roupa já batida, já de tanta gente, mas foi muito interessante. E eu achei interessante você ficar. Quando é que é o lançamento, tudinho, aquela questão toda, e às vezes, quando passa na televisão, né, vem repetir novamente algumas. Aí eu assisto, mais para poder ver essa minha cena. Teve cenas que foram cortadas, que eu participei também de uma cena de. Que ele tem uma forma que ele vai fazer trapézio no circo. Não, mas foi muita gravação mesmo. Foi cansativo, mas foi louvável, foi muito bom. Eu gostei. Que bom. E mesmo isso eu acho que é uma curiosidade e um ponto marcante também, né? Minha vida, né? Marcou que eu me lembro muito essas Sim. questões, essa questão de ter participado. E Entendeu? Severino, como nessa toda essa longevidade da sua trajetória como costureiro, como tem um pouco de atuação aí, né? Nessa parte de você aparecer lá, é bem pouquinho, mas existe. Existe. E você desfilou também. Uhum. Mesmo diante de tudo isso, como você se resumiria como artista? E como você diria que sua arte, a arte que você faz da costura, do estilo de desenhar peça, é importante e impactante para você? Tudo aquilo que eu fiz, para mim, é louvável, né? Tem os meus arrependimentos, entendeu? Tem os meus arrependimentos, mas isso eu guardo para mim mentalmente. Tem hora que às vezes eu fico pensando, meu Deus, o que eu fiz, rapaz? Eu fiz muita coisa de errado, às vezes eu digo isso, mas eu fiz. São coisas que depois eu ficava pensando no que minha mãe falava, no que meu irmão, no que meu pai falava para mim. E será que eu fiz certo? Mas quando eu queria fazer umas coisas, eu queria fazer e fazia mesmo para saber o resultado como era. Entendeu isso que é uma história? Eu achava muito interessante as pessoas ver peças minhas sendo para um desfile. Quando eu comecei a fazer sozinho uma coleção, fiz sozinha, como uma bobagem, mas fiz dentro da cidade, na 22 de novembro, na época. E era só para o público masculino. Só que eu queria levar isso para fora, mas pronto, na Fina Arte mesmo hoje não passa um desfile de moda na parte masculina, só feminina. Mas antes teve. E digo uma coisa mais assim, tudo que imagina você fazer uma peça, você gostar da peça que você fez. Ver você vestido com uma peça minha. Isso é muito bom. Ver você ver um vestido de noiva que eu fiz para você e eu adorar esse vestido de noiva que eu fiz para você. Isso para mim é muito bom. Entendeu? Sim. Eu não pude levar mais para minha família como eu queria levar para minha família. Entendeu?
Quando eu fui quando eu trabalhei, voltando ao assunto da Palavra da Vida, todo ano ele levava uma pessoa para ir com ele para lá. Aí na Palavra da Vida me chamaram para chorar com ele, para passar um ano lá nos Estados Unidos. Minha mãe, não, vai, não, vai, não, é longe, meu pai também. Minha mãe não queria deixar que a gente fosse para São Paulo, porque quando vai para São Paulo esquece da família, e realmente. Eu tenho família em São Paulo, mas para a gente ver é raro. Viver um tio meu, depois da pandemia, depois de 2 anos, eu vejo um tio meu, 40 e poucos anos, que morou nessa mesma rua, aparecer, fazer uma visita a gente. E participar de outras coisas que eu tinha, eu não sabia que era tão, assim, importante para mim, e de repente você ser chamado para participar de um outro tipo de evento, que eu participei também na época de um congresso de... Era de moda? Não, era de... O rapaz, o de empreendedorismo, na época, em uma associação também. E, eu vou, se é importante pra gente, né, eu vou. Mas eu fui porque todo mundo ia, que esse mesmo pessoal que era da associação ia. Aí eu fui para ver como é que era. E por sinal, até quando eu cheguei no auditório, o apresentador disse assim: agora vamos trazer para vocês Lulu Santos, que me confundiram com Lulu Santos. O meu cabelo tá um pouquinho maior, lembra um Mas pouquinho. lembra um pouco. Aí todo mundo olhou e pensava que era Lulu Santos. Aí eu disse, eu fiquei olhando, todo mundo olhando para mim, né? Aí ele disse, agora vamos receber agora um apresentador que estava na época, palestrante, que estava lá fazendo a palestra, tá falando até de Luiza Magazine, até a trajetória de Luiza, Sim. ele tá fazendo. E era o auditório. Quando eu cheguei, menino, aí eu acho que esse apresentador meio palhaço, né, gosta de contar essas coisas. E agora vamos trazer para vocês agora o Lulu Santos. Foi muito interessante. Eu guardo isso também para mim logo. Menino, eu achei muito interessante. Eu olhei, todo mundo olhando para mim, pensava que era Lulu Santos, porque hoje em dia já tava com cabelo branco já, né? Aquela questão toda, né? Sim. Aí tem muita gente que diz assim, hoje eu sinto, e hoje? O que é que você guarda da costura? Eu guardo todas as coisas que eu fiz, eu gosto. Isso é muito importante pra gente, né? Eu queria poder fazer mais. Eu queria poder mudar um pouco da história da moda. Mas a gente tem que ser pela cartilha, né? Sim. Aquela questão toda que a gente pode assim fazer uma releitura do que está acontecendo na questão da moda. Às vezes, quando eu dava também gostava muito de dar aula de costura. Eu gostava muito. E todas as vezes que eu dei essas outras aulas fora, no particular que eu comecei em casa, e depois eu comecei fora, eu já tinha uma noção... Fora de Paudalho. Fora de Paudalho, já tinha uma noção de coisa, mesmo sem... Já tinha feito, vamos dizer assim, que para você fazer uma faculdade de moda é 4 anos, ou muito mais de 4 anos, para entender tudo isso. Mas como eu era muito curioso, aquela questão toda, eu já tinha na ideia muitos anos de costura, que geralmente vem de uma... ninguém aprendeu assim, um vem do outro, você aprende com o outro, né? Nunca vem de dentro dele, não, vem do outro, entendeu? Onde o Gil Brandão, ele calculou a mulher como se tivesse, como ele era arquiteto, arquitetando um figurino, dizem assim. Tudo bem. Então, tudo isso que eu fiz, para mim foi de grande valor. E tem uma coisa muito interessante, que eu achava muito interessante quando eu dava aula de costura, era quando eu falava das pessoas gordas, que hoje é plus size, né? Passou do manequim, daquela escala, que a gente tem uma escala hoje até o quê? Até 45, até 55, depois de 55 já é plus size, que não era, né? Que era GG, que já era para gordo mesmo. Mas aí quando podia já gordo, que hoje a gente não pode nem chamar de gente gorda. E hoje as pessoas gordas podem usar tudo. Se ela se sente bem, quando eu dava aula de costura, gente, não era para usar isso não, porque tem gente assim, eu sou gorda, vou usar preto para me emagrecer. Não, emagrece não. Você vai mostrar toda a silhueta. Silhueta.
do corpo. Antigamente fazia os desfiles de moda, quando faziam os desfiles só de bijuteria, a gente usava um macacão nas modelos preto para mostrar o acessório. Cinto, mostrar o sapato, todos pretos, só para evidência aí. Aí hoje não, mudou a questão do desfile de moda da São Paulo Fashion Week hoje, do Fashion Week, e a mudança foi muito grande, né? Quer dizer, que criaram uma maneira de melhorar a qualidade. Agora saiu agora, não vejo mais no desfile de moda da São Paulo Fashion Week, vários modelos, tudo igual. Não, tem gente gorda, gente magra, tem artista de televisão participando do desfile. Sim. Antigamente não tinha. Celebridades, né? É celebridade, entendeu como está? Digital influencer hoje em dia também Tá no meio, Caramba, tem os LGBTs, né, que tá Sim. participando também, eu não Isso. entendi, mas eu não entendo até hoje como é que tá agora os desfiles, os homens usando saias, né, um vestido, alguma coisa, eu não sei o que é que os estilistas realmente estão pensando hoje nessa questão de, hoje eu vejo um desfile, o homem de saia, o homem de top, não é aquela questão toda, eu não entendo, mas porque antigamente tinha essa escala, só podia ser manequim magra, que era o cabide da moda, a manequim magra, esquelética, entendeu que história? Eu não sei se ainda na Europa ainda existe isso, ainda tem esses, eu acho que provavelmente ainda tem esses desfiles das meninas padronizadas, Sim. mas no Brasil já começou a mudar um pouco, né? A expandir um pouco, eu já vejo uma mulher gorda, aquela questão toda, as meninas. Aí quando eu falava nas gordinhas, aí, gente, quando vocês forem usar roupa, use roupa colorida. Pronto, se você não gosta de preto, use a roupa que. As estampas coloridas, flores muito coloridas, mas que o fundo seja preto, para você disfarçar um pouquinho as suas gorduras, as suas curvas. Aí elas já achavam que eu estava ofendendo ela. Ah, não vou mais aquela aula, não, tá falando dos gordos. Não estava falando dos gordos, estava dizendo que era. Para ela não usar certas coisas, porque ela pensa que vai emagrecer, mas não vai emagrecer. Se tiver duas barrigas, vai partir duas barrigas, porque você está vestido de preto. Para quem é magro, realmente vai ficar magrinho, vai mostrar a silhueta de você magra, que você fica magra, por quê? Por causa do preto. Mas a pessoa que é forte, que é gorda, aquela questão toda, vai aparecer, se tiver duas barrigas, vai aparecer todo no preto. Era isso que eu queria que as pessoas entendessem, que eu não estava falando das gordas. Tanto é que hoje ela pode usar tudo, que eu acho lindo. Hoje eu sempre achei pessoas gordas bonitas, tanto homem como mulher. Acho lindo isso. A moda hoje tá mudada agora, porque tem esses plus size, entendeu? Como a história, a mulher para participar, tá se valorizando agora as curvas, porque não existe mais as mulheres da década de 70, não. Aquelas mulheres com corpo natural. A maioria das mulheres hoje, desculpa, assim, gente, se eu estou falando das mulheres que elas estão todas siliconizadas, né? Toda preenchida, Sim. entendeu? Que eu acho que você devia ser natural, entendeu? Mas, se querem ser assim, quem é eu para mudar essa pessoa que está querendo botar um silicone a mais em você, né? E faz A parte mulher da faz evolução parte da também, né? evolução, né? Comigo não. Como eu sou muito, eu gosto muito das coisas passadas, como para falando umas coisas que eu gosto também, não só de moda, como eu gosto de música, entendeu? Eu sou muito romântico, estou muito romântico, agarrado nas coisas passadas, e gosto muito de música também italiana, adoro música italiana. E gosto também de rock, Titãs, eu adoro. Não sei nem se vai ter hoje, parece que ia ter hoje. Aí, na televisão vai passar. Sim. Eu gosto muito, eu adoro. Não gosto daquele tipo estridente que eu não conheço, que berram muito, gritam muito. Eu gosto de rock, que eu posso entender essa letra. Entendeu? E também, às vezes, eu usava muito esse estilo de moda. Rock também. Adorava. Tem algumas coisas que, de acordo com o tema Sim. do desfile que eu usava. Entendeu como está? Entendi. Então, nesse caso, você se resumiria como um romântico? É isso? Um pouco, romântico, eu gosto de ser romântico, sim. Eu gosto muito das coisas tradicionais, das coisas passadas. Não sei se porque eu estou preparada para o futuro, não, sabe? Eu acho o futuro muito, muito evoluído demais para mim. Eu ainda sou muito agarrado às coisas do passado. Sim.
Entendeu? Assim, em termos de quê? De música, de novela, de filme, entendeu? Como a história. Eu gosto de um bom suspense, eu gosto de drama, entendeu? Como a história. Agora, eu tenho uma curiosidade por do documentário, que eu nunca assisti um inteiro documentário. E eu não entendo ainda vou ter que procurar até de você depois, fora daqui, perguntar a você o que era um curta e o que é um longa-metragem. Entendo que eu não entendo. Eu quero entender isso. Entendeu como é a história? Entendi. Quando você vai para o interior, voltando ao assunto também, isso se relaciona à moda, entendeu, senhor? Você vai num lugar e analisa como as pessoas dessa cidade vestem, desse estado. A cultura Se dessas veste, né? pessoas, Uhum. né? Que a gente leva isso para uma coleção de moda. Sim, Tem que estudar como foi feito isso. Entendeu? entendi. Acho isso muito interessante. Eu nunca cheguei a fazer um trabalho assim, mas eu tinha a curiosidade de fazer um trabalho. Porque a gente vê assim, o que as pessoas usam no dia a dia. Hoje as pessoas estão agarradas nas roupas que antigamente era de R$ 14, agora é 15, agora é 16, agora é 20, né? Antigamente, porque era mais rápidos. Passaram a usar roupa importada da China, que as medidas praticamente são tudo iguais. Muita roupa de poliéster. Uhum. Esquenta Muita muito, roupa né? de poliéster. Esquenta demais. Muita roupa de poliéster porque são fabricados fabricados de alguns de garrafa PET. Faz os fios de ali, faz os fios para confeccionar a matéria-prima. Só que acontece o seguinte, quando a gente. Aí eu cheguei a ainda até comprar peças para minha irmã e tal, mas não deu. Por quê? Porque as peças G e M, ninguém sabe qual é a medida, porque é tudo igual, praticamente. O tamanho deles são diferentes do nosso. pequeno. É apertado, é pequeno. Para quem tem um corpo com Vitória, aí para todo estilo ainda vai dar. Até o G ainda dá para Vitória, dependendo da roupa que ela puder. Entendeu? Já o resto é muito apertado as roupas. Eles são muito pequenas. Eu não sei se eles são baseados nas questões, mas a questão do pessoal é preço, minha amiga. A gente tem uma população no Brasil. E eu adoro também uma coisa que eu acho lindo, lindo, lindo. Eu gosto de coisa de brechó. Adoro, adoro. Tem uma menina que eu seguia ela, que se eu não tenho o nome dela no YouTube, que ela veste brechó. Ela, o marido dela, a mãe dela, tudo só veste brechó. Tudo que ela tem na casa dela é de brechó. Interessante. Bem interessante, de brechó. De achados e procurados também. Tem um programa que eu assisto também no YouTube, que é Luf by Uf, alguma coisa assim, e ele fala sobre. Pronto, ele serviço, essa aqui ele achava ali, porque ele trabalha com casa, decoração, essas coisas todas. E ele vai à casa de arquiteto saber como é que é aquelas casas. Acho lindo, lindo, lindo. Essas coisas que eu sempre tô seguindo. E tô seguindo agora também uma coisa que é muito interessante, acho que eu te digo tudinho, é eu sou muito ligado ao YouTube, eu gosto muito do conteúdo dele. E tem um rapaz que é do Rio de Janeiro, chama Madrugada RG, que é ele filmando as madrugadas do Rio de Janeiro. É muito interessante, Jefferson. Ele sozinho, de meia-noite, vai até 3, 4 horas da manhã filmando. Festa, essas Não, Ruas, filmando né? lugares esquisitos do São Paulo, do Rio de Janeiro. Acho que eu já ouvi Escuro. falar É. nisso. Aí ele usa uma máscara. Se ele estivesse dando entrevista pra você, ele tava de máscara. Nem pra o apresentador ele tira a máscara. Pra não reconhecer, né? Pra não ser reconhecido. Sei, eu provavelmente. sei, né? Ele é um moreno, tem o cabelo meio assim, meio dread. E usa uma máscara, parece uma máscara toda de fita. Tão interessante, é muito interessante. E eu acho isso muito interessante, a maneira dele vestir, tá entendendo? Era o como que eu ia chama? perguntar, você acompanha ele por causa da estética, das vestimentas dele? Também. Eu também costurei, né, para pessoas do hip hop. Foi uma experiência que eu tive de trabalhar com pessoas que trabalham para isso. Eu conheci e fiz uns meninos, umas roupas para os meninos, uns para vender, que eles queriam fazer uma marca, não sei, me lembro, depois sumiram, não apareceram mais. E fiz também, todo ano eu fazia para os meninos que participavam desse coisa de japonês, coffee break, alguma coisa assim. Ah, era o Satsu Anime, era o pessoal se reunia aqui, era aqui em Paudalho que se Ia reunia para lá, eu fazia as fantasias. sim, cosplay, Pronto. Fiz cosplays, muito pros meninos também. Também sumiram, não vi mais. Sim. Só tem 2 aqui que eu ainda conheço, o resto tudo foram embora, casaram e tudo. olha aí como é.
Tem uma experiência São vasta, né? Em várias São coisas. coisas que eu achei muito interessante, que eu vou guardando as coisas para mim do conteúdo com costura que eu tive. Eu fiz Sim. muita coisa. Cheguei a trabalhar com coisas que eu disse assim, meu Deus, eu nunca trabalhei com isso, mas por experiência você tem que tentar chegar lá e saber se eu vou conseguir fazer isso aqui. Vou conseguir fazer dessa maneira e criar essa peça, mesmo que seja boa, mas tem um assunto muito importante para mim. Desde que meu cliente se sinta bem, eu adorei, isso é muito bom. Para você hoje acertar o corpo de uma pessoa, tem que arquitetar, Sim. tem que desenhar e saber como a gente vai tratar e como a gente vai fazer essa peça de roupa. Como eu não trabalho mais, como eu disse a você, por causa Você desse parou de programa, trabalhar faz quanto tempo? acho que 12 anos Faz 12 anos que você. do acidente. Sim, que você já 12 anos, não faz não. mais paletó, mais nada. Mas nada assim, eu faço umas coisinhas, besteira, algumas coisas de casa, Sim, entendeu? Algumas coisas assim que é de Recife, né? Minha cunhada, eu ia na casa dela para fazer algumas coisas. Eu me limitei muito nisso, entendeu? Como a sim. história aí a gente. Mas eu mesmo, digo a você, o que eu fiz tá bom demais, tá interessante. Esse ano eu faço, agora em agosto eu vou fazer mais, eu vou fazer o quê? Meus 66 anos de costura e praticamente 66, vamos dizer, 50 anos de costura que eu tenho, Olha aí. praticamente. Nossa. Deixa uma frase aí pra nossa audiência. Uma frase aí desses 50 anos de experiência de. Não é? Eu digo a você o seguinte, curta a vida, né, que é muito boa, entendesse? A cada dia, a cada momento que você está querendo fazer futuramente para você, entendeu? Eu digo que analise, faça as suas amizades segura, saiba com quem você vai fazer as suas amizades, saiba quem é os seus amigos e os seus conhecidos, entendeu? Sim. E não é só você me ver bem, mas é você me ver na saúde também, entendeu? Se eu estou bem, se eu não estou bem. É muito bom você receber uma visita de alguém. E eu agradeço o programa, assim, por ter me chamado para participar desse seu Podcast. podcast, É entendeu nosso. como é a história? Podcast é nosso. Eu acho isso muito interessante. Talvez você seja o primeiro a me reconhecer. Tem outras pessoas, mas pelo menos você me tratou diferente. Não aquele grande costureiro, grande estilista que eu não gosto de Severino Jacinto. E eu digo a você, para mim foi muito bom. Eu estava com medo um pouco, né? Porque pensei que era política, eu não gosto de ser, né? Tu sabe disso. Sim, sei sim. E minha irmã também, primeiro perguntei a ela se eu posso ir, ela disse pode, mas ela, quando se for política, não fala isso, aquilo, outro, eu não gosto. E eu adorei. Achei muito interessante. E se puder chegar a mais visualizações, eu acho isso perfeito. Entendeu como é que é? Apesar que eu gostei de tudo, né? Assim, Maravilha. a primeira entrevista, né? Eu nunca fiz entrevista nenhuma. E para ser a primeira vez para mim, depois de tanto tempo, né, ser entrevistado por duas pessoas assim jovens, né, como você, e uma equipe maravilhosa que você tem. O que eu tenho para dizer é o seguinte: gente, assista, que é muito bom. Obrigada. Vocês são maravilhosos. Massa. Severino, foi uma satisfação receber você aqui Uhum. no podcast, no nosso podcast. O podcast somos nós todos. Ok. Você faz parte dele também. Ok. Todos os artistas que passaram, que virão a Se passar. eu falei alguma bobagem, tira, Não, pelo amor de Deus. Zero bobagem. Eu falo muito, tem muita coisa pra gente conversar, porque é muito pouco, né? Mas a gente tem muita coisa pra falar. O programa, ele é uma porta para os artistas virem aqui, contar sua história, contar seus desafios, contar seus aprendizados, compartilhar seus conhecimentos.
Então você que tá aí de casa e se tá assistindo isso e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aproveita porque a gente vai estar continuando trabalhando nesse projeto, trazendo mais artistas aqui para eles contarem a história e trajetória deles. E isso vai enriquecer cada vez mais, me enriquece Vitória, enriquece o André, enriquece as outras pessoas que estão conhecendo os outros artistas aqui Ok. e faz essa roda girar. Então, queria agradecer a todos que estão aqui, a você, a todos, André, a Vitória, Eu que obrigado. agradeço. Gente, é isso, obrigado. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.